Bom, pessoal, nós vamos trabalhar aí filosofia grega 1 e os temas aí que nós vamos estar explorando são os conceitos physis, nomos e cosmologia e cosmogonia. Também nós vamos trabalhar os principais expoentes dos filósofos da natureza, o pensamento de Parmênides, o ser, como ele vai definir a questão do ser e o pensamento sofista. Nesse primeiro slide aqui que eu vou trabalhar com vocês, nós vamos ver aí o significado dos termos, né? Physis, substância física da qual todas as coisas eram feitas, e também uma espécie de princípio interno organizador, isto é, a estrutura das coisas. É o elemento que vai dar origem às coisas, né? O elemento que os filósofos da natureza vão colocar como que organizou e originou as coisas, né? Como exemplo, nós podemos pegar a água, né? A água é um elemento que vai dar origem às coisas. Nomos é a materialização da lei humana na Grécia Antiga, ou seja, é quando existe uma lei que organiza aquele grupo de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas que vai estar ali reunido, aquela comunidade, aquela sociedade. Cosmogonia é a especulação sobre a origem e formação do mundo que se encontra em muitos mitos religiosos. É quando o ser humano usa elementos sobrenaturais para explicar a origem das coisas. Por exemplo, um ser que cria a vida através de um ferro, um ser que cria a vida através de algo não palpável, não explicável, né? Através da racionalidade. Cosmologia é o estudo da origem e da composição do universo. Os filósofos pré-socráticos são considerados cosmólogos por buscarem a origem racional do universo, ou seja, em oposição à cosmogonia, onde usava-se seres fantasiosos, imaginativos, né? Seres que não havia uma explicação racional. Na cosmologia, esse processo é inverso, porque vão ser buscada a explicação do universo racionalmente. As coisas que acontecem na natureza, as suas modificações, as transformações, o ser humano vai procurar explicar racionalmente e não com seres fantasiosos, seres imaginativos, né? Seres com um teor sobrenatural, ok? Não é uma narrativa, no caso. O mito ele tem muito a narrativa de uma história. E aí nós vamos encontrar aqui os primeiros pensadores que vão procurar dar uma explicação para as coisas que acontecem no mundo, inclusive para a origem de tudo, através da racionalidade. E o primeiro deles, que eu apresento aqui para vocês, é Tales de Mileto, onde para ele a origem de todas as coisas estariam na água, né? A água é responsável pela vida, segundo Tales de Mileto, através das suas observações, através do processo que as coisas caminhavam. Imagine, por exemplo, que um corpo, né, quando um ser vivo falecia, ele secava. Então, aquela observação para Tales de Mileto era ele estar perdendo água. Sem água não existe vida, né? É o raciocínio que eles foram chegando. E também era muito próximo, né, o pensamento do Tales de Mileto era muito próximo com a ideia de que um Deus, né, um Deus chamado Oceano, criou as coisas. Só que a diferença é que Tales de Mileto procurou explicar isso racionalmente e não usando um Deus e por aí vai. O próximo pensador pré-socrático é o Pitágoras de Samos, né? Onde para ele os números eram apenas símbolos, os números não eram apenas símbolos para exprimir o valor de uma grandeza, mas o princípio por trás de todas as coisas, as verdadeiras divindades. Ou seja, Pitágoras de Samos ele vai chegar à conclusão que todas as coisas é passível de ser calculadas, todas as coisas é passível de ser observadas e chegar a um raciocínio lógico, né? Uma explicação lógica através dos números, né? O interessante em Pitágoras é que ele vai ser um dos filósofos que naquela época já acreditava
na salvação da alma, né? E como é que ele imaginava isso? Ele acreditava que, como tudo faz parte dos cálculos celestes, né, de se aproximar dos astros, né, dos astros celestes, o ser humano tinha que procurar o melhor caminho para poder se aproximar desses astros celestes. Ok? O próximo pensador, né, o Parmenides de Eleia, para ele o ser é imutável, eterno, portanto não devemos confiar nos nossos sentidos. Ele vai ser aí um primeiro pensador que vai dar origem à ontologia, né, o estudo do ser. E o que seria isso, né? O ser imutável. O ser imutável é aquilo que não muda, que é. Se perder aquela característica, ele deixa de ser, né? Então, Parmenides ele dizia que os nossos sentidos eles são inconfiáveis. Por exemplo, uma árvore que foi cortada, ela não deixou de ser árvore, ela continua sendo árvore, mas nossos sentidos podem nos enganar, observando ela cortada e criar um outro elemento, criar uma outra coisa, né? Então, é nesse sentido que o ser ele é imutável, ele não muda. Ou ele é, ou ele não é. Não tem como. Tá? Por isso que a racionalidade é o fundamento para explicar as coisas desse mundo para o Parmenides e não confiar nos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar, podem mostrar coisas que de fato não são o que ela é. Okay? Heráclito de Éfeso. Os opostos formam a unidade da natureza, dialética, ser e não ser ao mesmo tempo, e o fogo como elemento de transformação. Para Heráclito de Éfeso, é possível sim você observar, ele tem um pensamento oposto ao de Parmenides, né? É possível sim você observar os elementos da natureza e eles se transformarem, porque para Heráclito existe uma unidade, né? O ser é e não é ao mesmo tempo. Não tem como eu falar de noite se eu não conhecer o dia. Não tem como eu falar de prazer se eu não conhecer a dor. Então eles se completam, eles são uma unicidade, uma única coisa. Então você é e não é ao mesmo tempo. E aí ele vai usar uma espécie de explicação que é através dos rios, né, onde o ser humano ele não pode mergulhar nas mesmas águas duas vezes, por mais que seja você mesmo, né, as águas que você mergulhou pela segunda vez, elas já se foram e a sua experiência como ser não é mais a mesma de antes da primeira vez que você entrou. Ou seja, você é e não é ao mesmo tempo. É a mesma pessoa, mas a situação e as coisas ao seu redor já não são mais a mesma, ok? Demócrito de Abdera, ele acredita que as coisas elas têm as suas partículas minúsculas, né? Vamos ver aqui, segundo Demócrito, existiam átomos de vários tipos que se agrupavam formando os corpos e as substâncias mais diversas. Além dos átomos, a única outra coisa que existia na natureza era o vazio. Então todas as coisas elas têm a minúscula partícula que Demócrito vai dar o nome de átomo, né? O átomo não como que nós conhecemos hoje, como os físicos conhecem hoje, mas para ele era o que fazia com que todas as outras coisas, com que tudo surgisse, porque havia uma menor partícula. Neste mesmo caminho, nós vamos conhecer aqui os filósofos pré-socráticos, os pré-socráticos, que o ponto principal é que a verdade ela é uma convenção. E o que seria uma verdade ser convenção? A verdade ela está dentro da realidade de cada grupo. Os grupos, em sua divergência, em seus espaços, eles vão manter e colocar como verdadeiro aquilo que eles acreditam ser o melhor para eles, né? Então vamos dar uma olhada aqui no slide. Ó. Os sofistas também são considerados pré-socráticos, intimamente relacionados com o desenvolvimento da democracia e a prática de discussões públicas, sobretudo em Atenas. A verdade é um discurso, estaria na sua adequação a um fim desejado. A aceitação do mesmo dependeria essencialmente da habilidade do orador. Isso é importante porque pensamos da seguinte maneira: eles discutiam na praça pública,
e aquele que tivesse um discurso lógico que atingisse as verdades daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, aquele discurso ia ser considerado verdadeiro, né? Talvez esse mesmo discurso não encontrasse lógica em uma outra sociedade, em um outro grupo de pessoas. E aí ele poderia ser considerado falso, ok? Então o discurso ele ia variar, dependendo do lugar, né? Dependendo da habilidade do orador, se ele conseguiu atingir uh, o âmago, né? Os desejos, né? daquele grupo de pessoas. E aí nós temos aqui dois pensadores sofistas, né? Gorgias de Leontinos. O discurso é um senhor soberano que, com um corpo diminuto e quase imperceptível, leva a cabo ações do divino. Na verdade, ele pode tanto deter o medo quanto afastar a dor, provocar a alegria e intensificar a compaixão. Outro pensador sofista, Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. As verdades do mundo não têm existência autônoma, devendo ser adequada aos desejos ou à vontade do grupo dos indivíduos. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.